Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aldo Aranha de Castro, sou professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus de Três Lagoas, e é uma honra, uma satisfação mais uma vez participar a convite da professora Vanessa Casotti, da Universidade da Melhor Idade. Não é a primeira vez e espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui em conjunto. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão do acesso à justiça e as formas de sua efetivação no mundo concreto. É uma satisfação muito grande compor mais uma vez esse projeto, desenvolver, ter alguns minutinhos aqui da atenção de vocês para nós conversarmos sobre alguns temas, hoje relativo a alguns assuntos do universo do direito. E o primeiro que eu quero tratar com vocês, até como uma observação a título de introdução, é em relação à questão do acesso à justiça e acesso à ordem jurídica justa. Quando nós falamos hoje de acesso à justiça, vocês podem observar que eu coloquei o J em minúsculo. Nós temos que sentir a justiça no sentido mais amplo que ela possa ter, ou seja, de acesso à ordem jurídica justa. O que isso significa, pessoal? A justiça ela não é formada apenas pelo Poder Judiciário. Embora lá que a gente consiga visualizar que talvez aconteça o direito e o acesso à justiça, mas ela também pode se dar por outros meios. E a resolução número 125 do ano de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil de 2015 trazem algumas dessas novas leituras que nós podemos pensar para a efetivação, para essa nova perspectiva do acesso à justiça. A resolução 125, para terem uma ideia, ela trouxe aquilo que se chama de política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos. Então, para nós termos um rompimento da mentalidade, uma mudança de mentalidade, daquilo que se imagina de cultura da sentença, em que tudo tem que condenar uma parte em detrimento da outra, e a cultura da pacificação é o que deve se fazer valer, é o que deve ser, de fato, prevalecer dentro da esfera, dentro do universo do direito. Os mais diversos, pessoal, são os instrumentos para garantir esse acesso à justiça. Então, nós temos tanto o processo, que é um dos mecanismos, e nós vamos tratar algumas formas sobre como o processo pode se desenvolver, o processo judicial. Nós temos figurinhas chamadas arbitragem. A arbitragem é um meio também que eu vou ter um juiz arbitral, um árbitro que vai dar uma decisão para aquele conflito que pode surgir. Eu tenho a conciliação, em que eu vou ter um conciliador que vai auxiliar e vai apresentar algumas sugestões para que as partes possam resolver de fato os conflitos. E eu tenho a mediação, em que o mediador ele vai intermediar para que as partes voltem a ter um diálogo e possam de fato se autocomporem, ou seja, resolverem os conflitos por si mesmos. Quando eu falo do processo propriamente dito, eu tenho uma finalidade social dele, que é o quê? Pacificar com justiça. Aqui é importante nós entendermos que nós temos os mais diversos instrumentos pelos quais a pacificação e a efetivação do acesso à justiça pode se dar. Nós temos os instrumentos que eles podem se dar pela forma judicial, como eu mencionei para vocês, que nós temos o processo judicial, e mesmo dentro dele nós temos a figurinha da conciliação e da mediação presentes sempre que possível. Nós temos também os meios extrajudiciais, aquelas chamadas câmaras de mediação, câmaras de arbitragem. Aqui eu trouxe a ideia para vocês que nós temos a diferença de meios autocompositivos, em que as próprias partes vão chegar a um resultado, vão chegar a uma composição daquilo que de fato elas querem se ajustar, aquilo que elas querem de fato resolver, e os meios heterocompositivos, em que não se impede que haja um diálogo e que as partes possam se resolver. Mas, quando eu falo desses meios heterocompositivos, aqui eu tenho a arbitragem e o processo judicial como exemplos, se não houver esse diálogo e não houver essa resolução pelas próprias partes, é necessário que um terceiro profira uma decisão. Esse terceiro vai falar
de acordo com tudo que for trazido a ele, quem teria razão naquele caso e quem não teria razão, e essa decisão precisa ser acatada, precisa ser aceitada. Hoje, e principalmente agora, nesse período em que nós tivemos a pandemia, que ainda está aqui, felizmente, um pouco menos intensa do que tinha há meses atrás, mas a partir de março de 2020, quando o período do distanciamento social, diversas atividades pararam de ser feitas presenciais, quando nós falamos de resolução de conflito também, e diversos mecanismos deixaram de ser presenciais. E nós tivemos agora a questão dos mecanismos online de resolução de disputas. Então, muitas das vezes, a gente conseguindo resolver o conflito, ter audiências, ter diversas sessões em que se busca a solução do conflito de modo virtual, direto pela tela do computador. Então, isso é importante, porque muitas das vezes evita, se não fosse isso, nós não teríamos nenhum tipo de solução. Então, é melhor que nós tenhamos outras alternativas, outras opções, do que nós não termos opção nenhuma e termos simplesmente que esperar para, se um dia voltar, quando voltar, a gente poder voltar a tentar resolver os conflitos. Então, foi importante se manter mecanismos, se manter de forma online nesse período, para que diversos direitos, para que diversas questões não fossem cerceadas daquilo que as partes precisam, daquilo que as partes de fato merecem, que é a atenção em relação ao Poder Judiciário. E aqui eu trouxe para vocês alguns instrumentos que permitem essa efetivação. Eu trouxe alguns exemplos que aí eu quero comentar com vocês. Vou tentar ser bem sucinto nessa fala, até para que nós possamos ter a ideia, a real intenção, a real compreensão daquilo que precisa ser feito, porque o processo, agora eu vou tratar do ambiente, nós temos a esfera extrajudicial e nós temos a esfera judicial. Aqui eu quero tratar de alguns exemplos para ter conhecimento, para difusão realmente desse conhecimento, de como o processo judicial pode ser um instrumento para concretizar, para efetivar esse acesso à justiça. E aí eu trouxe 4 exemplos: direito a medicamentos, direito em relação a plano de saúde, direito do consumidor e a questão dos juizados especiais cíveis. Então, vamos lá. Vou tirar alguns minutinhos só para a gente poder fechar esses itens. Quando eu falo de medicamentos, todos nós pagamos tributos. Todos nós somos responsáveis por arcar com a estrutura administrativa do Estado. E o Estado tem o dever de retornar para nós aqueles direitos que nós temos como básicos, e o direito à saúde é um deles, o direito à vida é um deles, e muitas vezes nós precisamos de medicamentos e medicamentos de alto custo, que nós não teríamos condições de arcar para com esses medicamentos, mas que o Estado tenha o dever, tenha a obrigação para conosco. Então, quando a gente fala de medicamento, eu preciso fazer o quê? Inicialmente, eu tenho que ir ou no município, ou no estado, ou fazer o pedido para a própria União Federal, através do Ministério da Educação, da Saúde, através do Ministério da Saúde, e fazer um pedido de determinado medicamento que foi prescrito pelo médico, eu vou ter um laudo médico e que eu não tenho condições de arcar com aquele custo. E aí, o Estado ele precisa me dar uma resposta. Sempre que nós fazemos um pedido administrativo para o município, para o Estado, para a União, eles precisam nos responder, eles precisam nos retornar. E nisso, para que eu possa ter qualquer direito a ingressar com um processo judicial, eu preciso fazer esse pedido, eu preciso ter a resposta do Estado, eu preciso ter a resposta da União, eu preciso ter a resposta do município quanto a esse pedido. Se a resposta for, legal, você tem direito, então ok, está tudo perfeito, está tudo acabado, e a gente vai ter esse direito ao medicamento. Mas, de repente, eles vão falar, não, você não tem direito, você não tem como ter esse medicamento. Então, vai haver uma resposta negativa do Estado. A partir do momento que eu tenho uma negativa,
uma resposta negativa da forma administrativa, eu, em posse dessa resposta, em posse desse documento, eu posso ingressar judicialmente para pedir o medicamento, porque é responsabilidade do Estado. Então, esse seria o primeiro caso. Essa seria a primeira situação em que é possível nós termos o direito a medicamento quando nós não temos condições de arcar para com esses medicamentos, porque é dever do Estado cuidar da saúde, da vida das pessoas. Segundo exemplo, direito em relação a planos de saúde. E aqui a gente vê muitas das vezes, eu tenho determinado plano de saúde, de determinada operadora, e eu preciso fazer uma cirurgia. A operadora vem e fala, não, você não tem cobertura para fazer essa cirurgia, mas era uma cirurgia essencial, é uma cirurgia que eu de fato necessito. Então, quando isso acontece, diversos procedimentos têm sido negados pelas operadoras de plano de saúde, pelas mais diversas. E aí, deveriam ter cobertura. O que eu posso fazer? Ingressar com uma ação judicial, ir ao Poder Judiciário, para que eles possam cumprir essa questão e buscar também o fornecimento em relação a essa cirurgia, porque é de responsabilidade, é de cobertura do plano de saúde. Terceira questão, direito do consumidor. Bom, nós vivemos numa sociedade em que o consumo ele é natural à nossa sociedade. Eu vou ao mercado, eu vou à feira, eu vou a diversos lugares. Eu preciso pagar uma conta de água, uma conta de energia, eu preciso comprar, por vezes, vestimenta, uma roupa para mim, um tênis. Então, nós vivemos numa sociedade de consumo. E, como tal, nós precisamos ter proteção. Essa proteção ela é feita por diversos órgãos. Atualmente, nós temos também um que eu não coloquei aqui nos slides, que se chama um site chamado consumidor.gov, em que as questões relativas a consumo podem ser lá propostas e muitas das vezes resolvidas de forma virtual. Quando nós tratamos da relação de consumo, diversos são os direitos que nós temos que saber. A título de exemplo, comprei um determinado equipamento, comprei um celular. E esse celular fala, garantia contratual é de 270 dias. E nada fala sobre outra coisa. E aí deu 271 dias e meu celular deu problema. Mas lá no manual fala que a garantia contratual é de 270 dias. Nós temos um prazo de garantia legal de 90 dias sobre os produtos que nós compramos. Então, se nada menciona, e diversos manuais agora eu tenho visto que eles têm um cuidado maior para com isso, eles falam, o prazo de garantia desse produto é de 90, geralmente garantia de 1 ano. O prazo de garantia deste produto é de 90 dias de garantia legal e 270 dias de garantia contratual. Então, eles já fazem essa divisão para que 1 ano contemple tudo. Mas, quando não contemplar, falar, esse produto tem a garantia contratual de 1 ano, ponto. Deu 1 ano e 1 dia, e deu problema esse produto, eu tenho direito a questionar, eu tenho direito a, em razão dos direitos que o consumidor possui, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito a ingressar com uma ação questionando aquele produto, porque ainda está na garantia. Seria 1 ano da garantia contratual, e se nada prevê que já fale de garantia legal, eu tenho também 90 dias de garantia legal, o que acaba se prorrogando esse prazo para 1 ano e 90 dias. E para fechar, a questão dos juizados especiais cíveis. Quando eu tenho um conflito de um valor pequeno, imaginemos só, uma questão que envolva R$100, R$200, não que seja um valor a se desconsiderar, mas valores menores que envolvam até 40 salários mínimos, é possível ingressar com uma ação no juizado especial civil, que é um lugar mais rápido, pelo menos em tese, para se resolver a questão do conflito surgido. Então, para garantir de modo mais rápido o acesso à justiça. Só que aí vem um detalhe, vem uma regrinha, que se aquele conflito envolver um valor inferior a 20 salários mínimos,
eu posso ir lá no Juizado Especial Civil, no cartório do Juizado Especial Civil, e eles vão abrir aquele processo, vão iniciar aquele processo, sem que tenha a necessidade da participação e da presença de um advogado. Então, se deu o valor, vamos imaginar, salário mínimo de R$ 1.000, então uma causa que envolva até R$ 19.500, eu posso ingressar no Juizado Especial Civil sozinho, sem precisar de um advogado. Lógico, a parte contrária vai ingressar, vai responder àquilo que eu propus, e se a parte contrária contestar e não concordar em fazer um acordo, o processo vai seguir e você vai ter que se manifestar. Aí essa manifestação posterior, aí eu preciso da participação do advogado. Mas é, através do Juizado Especial Civil, um modo mais célere de se buscar a concretização do acesso à justiça. Nós temos diversos fundamentos, diversos exemplos que nós podemos trazer. Tentei trazer alguns mais pontuais para vocês, espero, de algum modo, ter contribuído dentro dessa proposta, dentro desse projeto fantástico, a quem parabenizo a professora Vanessa por sempre desenvolver, por sempre atuar e por fazer o projeto dar certo, e por vocês que estão aqui, porque sem eles o projeto não ficaria, não perduraria por tantos anos quanto ele está se desenvolvendo. Então, agradeço imensamente a participação aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente, professora Vanessa, pelo convite, mais uma vez, a mim formulado, e desejo muito sucesso, muita prosperidade para todas, para todos. Um cordial abraço e até logo. Tchau, tchau.